Olá, gente. Vamos entrando. Hoje nós temos um bate-papo, né? Após a nossa live de ontem, sensacional. Olá, Daiane, Richelle. Nós vamos falar hoje, né, sobre a humanização dos ambientes corporativos. Vou dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando, vou mandando aqui o convite e conto com vocês aí para mandar o aviãozinho aí para o pessoal ir entrando e participar com a gente desse bate-papo. Já estou mandando aqui, gente. Já estou enviando aqui, acho que eu mandei uns 20. Convidem aí também, hein? Oi, Rafael, sempre presente. Oi, Vanessa. Deixa eu ir acenando aqui esse tema tão descontraído, né? Eu vou aproveitar e já vou enviar aqui ó, o convite. Na verdade, ela já mandou. Oi, Michael. Deixa eu ver. Oi, Olá, Gleice. tudo Tá bem, me ouvindo Natália? direitinho? Tô sim. Já Ah, mandou o então aviãozinho ótimo. aí também? Pois é, deixa eu mandar aqui uns aviõezinhos. Só não pode perder esse nosso bate-papo, não. Pois é, menina. Vamos Então, nós convidar já o temos aí o pessoal. Francisco. Ó, o Maicon tá mandando Eu um tava oi para você. convidando. O Michael tava conversando comigo agora. Bem-vindo, Michael. O Michael estava conversando aqui comigo agora há pouco. Também trabalha com ergonomia e ele tem um Sim, grande diferencial aí, legal. Convidei ele para ver a nossa live para a gente trocar umas figurinhas também. isso, é bem diferente, né? Ótimo. Os aviões aí, ó, do origami. Depois nós vamos fazer uma live, hein, Maicon? Sobre a sua experiência aí com origami nos ambientes. A Gleice que saca tudo de ergonomia. E a gente vai pegando o bonde, né, Gleice? A gente vai se comunicando. Eu e Gleice, a gente troca figurinhas até. Com os E na projetos. verdade, assim, o bom da ergonomia, pessoal, é que a gente precisa de todas as áreas, né? Ela não é uma ciência única. Nós somos dependentes aí de outros profissionais, né? Ela é multidisciplinar. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos e a gente conseguir transitar entre outras áreas, melhor nós vamos conseguir desenvolver nosso trabalho. Né? Às vezes eu vou lá no Natália, me socorre aqui, né? Que eu posso colocar aqui nesse ambiente, o ambiente está muito quente, e aí a gente vai aprendendo, a gente não sabe tudo, né? E para Então, isso é muito bom. a gente também, a profissão, né, a arquitetura, a gente projeta vários tipos de ambiente. Então, dando um exemplo, se eu vou projetar um consultório médico, que seja, né, eu tenho que pesquisar sobre todo aquele universo de um médico, do que ele vai trabalhar ali, né? É igual nas empresas. Quando eu vou projetar uma empresa, uma grande empresa, eu preciso de entender que tipo de funcionário tem naquela empresa, né? Qual é o cliente que aquela empresa vai atender, para que a gente possa fazer o melhor. E para isso a gente também recorre a vocês da ergonomia para entender sobre as legislações, né? Para facilitar a gente mesmo com essas informações. Ah, mas é Nós vamos, ótimo. acho que nós podemos dar início, né? Pessoal, Então, sejam bem-vindos vou ao iniciar nosso aqui. bate-papo hoje, né? Nós vamos falar sobre a humanização das empresas. Esse não é um tema novo, né? Mas é algo aí para o futuro. Eu acredito que muitos de vocês já devem estar observando isso, não só no ambiente administrativo, até mesmo na nossa cidade, né? Isso faz parte assim de um contexto com um objetivo. Eu acho que vai ser assim, um bate-papo de muito aprendizado e que pode fomentar aí algumas mudanças, até mesmo no nosso ambiente de trabalho que hoje, né, está na nossa casa, quem está em home office, então pode fazer uma grande diferença aí na produtividade. Como vocês sabem, né, eu sou Gleiciane, ergonomista, e a nossa convidada é mais que especial hoje, né? A Natália Corrade.
Eu tenho uma experiência particular com o trabalho dela, que super indico, é uma excelente profissional aí na área da arquitetura. E eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho, falar sobre, né, o trabalho, para a gente Então, poder ir desenvolvendo aqui. primeiro queria agradecer a Gleice pelo convite. Foi uma honra, né? Um convite muito especial e que eu aceitei sem pestanejar. A gente já era para fazer essa live antes, né, Gleice? Mas para quem aí me segue sabe que eu tenho um filho pequenininho agora e aí a vida fica um pouco conturbada. Gleice sabe bem que é isso, né, Gleice? Foi. E eu e Gleice, a gente se conheceu num projeto que eu fiz para a Gleice e para a família, né? Para a família dela. E foi muito bacana, assim, a gente teve uma troca muito legal. E desde então a gente de vez em quando troca figurinhas, conversa muito. E a ergonomia ela tá muito ligada na arquitetura, ainda mais quando se tratando de ambientes corporativos, né? Então, a gente Justamente. procura sempre procura não, a gente projeta de forma ergonômica, porque isso é muito importante para o bem-estar das pessoas, de quem convive, de quem, né, experimenta aquele ambiente. E a gente resolveu fazer essa live falando sobre a humanização dos espaços corporativos e o futuro dos ambientes corporativos que está mudando, né? As grandes empresas, as grandes magazines, elas já estão mudando a forma como projetam os ambientes corporativos, né? E isso é muito importante aliado com a ergonomia. E a ergonomia vai muito além de simplesmente sentar numa cadeira confortável, Sim, né, Gleice? justamente. E Pode bem a falar própria disso. A arquitetura, gente, faz toda a diferença, né? Eu falo a engenharia, um bom planejamento, né? Um bom projeto, porque o que acontece na maioria das vezes quando a gente vai fazer, né, um levantamento ergonômico, é as condições que às vezes nós encontramos, né? Às vezes devido ao espaço, ali foi projetado, por exemplo, eu vejo muita dificuldade em recepção. Quer colocar a recepção naquele menor ambiente que a empresa tem, naquele cantinho, sabe? Porque às vezes são empresas que não têm uma demanda de receber muitas pessoas, né? Em loco, é mais telefone. E aí coloca no menor ambiente. Só que quando nós chegamos com a ergonomia, a pessoa não tem espaço para mobilidade de membro inferior, tá aquela bancada maravilhosa, espetacular de mármore, mas quando nós vamos analisar o conforto, o bem-estar do trabalhador, né, fica comprometido. Então, quando nós Exatamente. temos, né, nós encontramos ali um bom projeto, você vê que a pessoa, o arquiteto pensou não só no visual, né, no bonito ali daquele ambiente, mas se ele pensar ali também naquele trabalhador que vai executar a tarefa, aí fica maravilhoso. Porque ao invés da gente pedir, né, para consertar, vai ser algo simplesmente para acrescentar, para agregar, sem que a empresa venha ter ali transtornos, né? De um investimento que foi feito, às vezes fica, né, demanda ali um investimento e a gente precisa, às vezes, mexer ali Adequada. naquela questão. Exatamente. E você falou da recepção e eu acho que a recepção é das coisas que a gente mais vê de forma errada. Balcão de recepção, às vezes, muito alto e a pessoa trabalha ali no computador muito estreito, não tem espaço Isso, nem para o pessoal, né, ter o local de assentar, de colocar os pés mesmo, né, de conforto. E às vezes a recepcionista é que mais fica ali sentada durante muito tempo, trabalhando, fazendo. Hoje em dia a gente, né, trabalha muito pelo WhatsApp, vendas pelo Instagram, pelo WhatsApp. Então, é muito importante a gente realmente entender a adequação desses espaços aí. e a ergonomia não é somente, né, pessoal, mobiliário e equipamento.
E o nosso bate-papo hoje vai ser muito interessante para a gente poder trazer à tona um pouquinho desse assunto que, devido às vezes, né, os profissionais terem dificuldades de lidar com a questão, usar ferramentas adequadas para verificar sobrecarga mental, né, os aspectos cognitivos, né, que adoecem também os trabalhadores. Né? Quando você tem ali um ambiente estressante, você tem um ambiente que te demanda, né, uma carga mental muito alta, isso também traz um adoecimento. Né? E devido a isso acaba passando despercebido e vai trabalhando ali na ergonomia, mobiliário, equipamento e esquece essa parte, que é tão importante e fundamental. E uma coisa que você falou aí, o Gleice, às vezes a empresa está perdendo funcionários e não sabe por quê. Às vezes a empresa está com baixa de produtividade, não sabe por quê. E aí vocês entram nessa análise, né? Conta um pouco de como que é o trabalho de vocês, assim, nessa verificação da ergonomia de forma mental. Então, nós utilizamos, né, algumas metodologias. A principal, Natália, e que é assim extremamente essencial, é a conversa com o trabalhador. É você conseguir entender aquela atividade. Quando às vezes me solicitam uma proposta, né? Ah, é administrativo, é tudo igual. Né? Aqui são todos os postos idênticos, é tudo igual. Eu falo, gente, as pessoas não são iguais. Então, o nosso primeiro ponto é isso, é entender que nós temos um ambiente que parece ser igual por ser uma atividade, né, parecida, é administrativa, mas nós temos pessoas com demandas diferentes, né? Então, nós precisamos entender primeiro esse universo. O segundo ponto, né, a entrevista com o trabalhador, ela é importante porque ele vai te dar ali, eu tenho meta, né, durante minha atividade, eu só posso ir embora quando eu termino aqui, por exemplo, uma cartela de 40 ligações, ou quando eu faço 40 contatos com um cliente, né? Então, eu só posso, por mais que seja administrativo, tem atividades que têm certas demandas, né? Ou então, eu não me dou bem com o meu chefe, né, com o meu líder do setor. Então, isso também é um fator que nos leva a perceber um índice aí de sobrecarga. E aí nós vamos utilizar, né, algumas metodologias que existem. Por exemplo, existe hoje um checklist que é o NASA, que dá para você identificar se há uma sobrecarga e desempenho naquela atividade. Nós podemos utilizar uma que é o ergomental, né, que ele avalia também essa sobrecarga, avalia a relação com o chefe. Então, são vários fatores, né? Os instrumentos nós temos infinitos, porém, depende do que está sendo demandado ali para aquelas questões, né? E um dos fatores, como ergonomista, a primeira coisa que eu faço é observar o ambiente. Quando eu chego ali naquele posto de trabalho, eu já verifico. Por exemplo, ontem eu estava numa empresa que quando eu entrei, eu já me deparei ali com uma estante com algumas revistas atualizadas, com uns livros, bem no meio do setor. Então, eu que cheguei na empresa, né? Qual foi a minha sensação? Olha, as pessoas, elas são induzidas, elas podem levantar, né? Fazer algo chamativo ali para elas. Então, isso é muito visual. Pega também, né? É como se fosse um instrumento de descompressão, né? Isso. A gente hoje tem muitas salas de descompressão. Essa é uma forma, é um instrumento de descompressão, né? E que depois a gente vai conversar e dar algumas dicas também para o pessoal que está trabalhando muito em casa hoje, ou até mesmo que tem empresa e queira fazer essa transição de humanização nas suas empresas de forma mais tranquila, né? Sem precisar de grandes reformas. E o interessante é que quando você vai pensar, né, num conceito de humanização, há pouco tempo eu fiz até uma live com um professor especialista em lazer. Foi muito interessante, né? Porque às vezes nós pensamos muito numa técnica, né? A gente pensa também em muita produtividade e pouco se fala em humanização. Você pode ter a técnica, mas você pode ter uma humanização. Você pode ter muita produtividade, mas você também pode ter humanização.
né? E o que é essa humanização? A humanização, ela está relacionada ao bem-estar, né? Você pode ter aquele ambiente. Se a gente for pensar nos ambientes administrativos, né, vamos colocar assim, uns 5 anos atrás, quando eu avaliava, era um ambiente muito fechado. Você não via plantas, né? Você não tinha aqueles jardim vertical. Era muito fechado. Você via assim aquelas pessoas. Eu vou usar a palavra tristes, né? Mas mais fechadas no ambiente de trabalho. E às vezes você ia entrevistar aquele trabalhador, ele simplesmente mal olhava no seu rosto porque estava muito preocupado com aquela demanda. Então, E essa até o jeito do humanização. chefe, né? Tinha uma questão de, né, de uma hierarquia extrema, que você não pode olhar para o lado. Tinha muito Isso, isso. Isso justamente. traz uma rigidez muito grande, né? E às vezes a pessoa ia levantar para ir ao banheiro, né? O líder ali já dava aquela olhada. Então, essa era a sensação que eu tinha nesses ambientes. E com essa questão da humanização, hoje eu chego em ambientes, né? Dando aqui já alguns exemplos, mas nós vamos falar sobre isso. Ao extremo assim do que eu já vi de humanização, eu achei fantástico. Eu cheguei numa empresa e lá tinha piscina. Então, o pessoal, eles tinham que ter aquela jornada de trabalho, mas eles podiam sair do ambiente de trabalho, ir lá, nadar, ter aquele momento interativo de lazer dele e depois voltar para o seu ambiente de trabalho. Não quer dizer que ele ficaria ali toda a jornada de trabalho nadando, né? Porque a pessoa precisa produzir. Mas é algo que a empresa está dizendo assim, olha, você vai ser mais criativo. Então, é bom para os dois lados, né? Exatamente. Você me fez lembrar de uma experiência que eu tive, que foi a minha primeira experiência de estágio em arquitetura, meu primeiro estágio. Eu estava no quarto período da faculdade e foi muito engraçado, porque agora que eu lembrei disso, a gente trabalhava, o dono da empresa era uma grande empresa de software. E aí a empresa era toda rígida, segmentada, era uma empresa enorme, cheia de baias de trabalho. E foi naquele boom da construção civil, então o dono da empresa, como investimento, criou um pequeno setor de arquitetura, contratou uma arquiteta e mais dois estagiários, que uma era eu e um outro amigo. Só que a nossa sala era muito pequena. E a nossa sala eram baias mesmo, assim, aquelas. Era muito simples, era tudo branco, uma sala desse tamanho e não tinha nada de humanização naquele espaço. Então, para o pessoal que é da área de criação, né, os arquitetos, aquilo era uma prisão. Tanto que eu fiquei lá 3 meses e depois me desliguei da empresa, mas era uma salinha de vidro no meio da empresa inteira. Então, assim, como a gente era um setor e que foi criado depois, todo mundo ficava olhando para a gente. Então, era algo que todo mundo ficava assim, ó, o pessoal novato. E a gente se sentia muito, muito mal mesmo, assim, não era um ambiente agradável, né? Não era um ambiente gostoso, não era um ambiente criativo. Então, vai muito também, é igual você disse, o primeiro diagnóstico, né? O que que aquela empresa faz? Para quem que ela vende? Quem que trabalha ali? Então, hoje a gente vê muitos ambientes de descompressão, muitos escritórios com um público, às vezes, um pouco mais criativo, mais jovem, que isso foi o que começou, o público mais jovem. Mas hoje, até os outros escritórios de mais seriedade, eles estão migrando para essa parte humanizada, E nós que podemos são citar aqui, mais por exemplo, alegres. os bancos, né? Nós temos os bancos digitais, super modernos em relação à humanização. E quando você entra num banco digital, né? Com aquela galera, a maioria jovem, bem descolado, e aí você entra num banco tradicional, você começa a reparar essa diferença, a expressão dos trabalhadores, porque nós sabemos como é uma atividade, né? Dos trabalhadores que estão aí em banco. Por exemplo, É, ontem, coincidentemente, eu estava num ambiente de monitoramento. Então, já é um ambiente que exige uma carga mental dos trabalhadores, eles têm que estar focados ali na tela, né? E geralmente são ambientes totalmente fechados, que só vê parede e tela.
né? Depois eu vou querer até chegar ali nas dicas que a gente pode dar para esse tipo de ambiente. Mas o próprio trabalhador, ele me relatou, ele falou assim, olha, eu chego em casa, eu já tenho 12 anos que trabalho nessa área. É como se eu estivesse, assim, carregado uma tonelada. Eu tenho dor de cabeça, eu sinto dor no corpo. Então, o ambiente, ele também influencia, né? Na questão física, não só psíquica, mas também na questão É. física. Do cansaço, né? O cansaço corporal também, né? A pessoa pode estar ali sentado o dia inteiro, mas ele chega com cansaço corporal que é muito grande. E nisso tudo também a gente tem a questão de iluminação. Uma vez, não sei se você lembra, você me falou de uma empresa que fazia, acho que é aparelho pro cardíaco, Isso. e precisava de uma iluminação muito forte. Eu lembrei de uma amiga que trabalha numa empresa assim. E o ambiente também, um ambiente assim todo muito branco, né? Uma luz muito forte, muito branca, porque elas precisam de muita concentração. E A às vezes pessoa são luminárias que estão aqui, ó, colada no trabalhador. Não é nem aquela iluminação distante do ambiente. Ela tem que estar naquele produto que está sendo desenvolvido. Então está muito próximo. Exatamente. E assim, a questão do ambiente também. Essa minha amiga, ela me relatou que no trabalho dela, eles trabalham como se tivessem entrado como se fosse um astronauta. Eles têm que ter uma vestimenta para entrar na sala. Então, eles vestem um jaleco branco com luva, com máscara, com touca. Então, você já vê aquela pessoa, falou assim, você não conhece ninguém ali. Você só enxerga o olho, né? E ainda com aquela luz muito branca, um ambiente totalmente higienizado. Então, esses ambientes é muito importante que eles tenham, né, a parte externa, é claro, uma sala de descompressão, um espaço externo para o funcionário ter uma qualidade mesmo, né? Porque tem Não ambientes quer, de trabalho que são muito estressantes. não quer dizer que nós vamos sempre conseguir humanizar, né? Como você citou aí, por exemplo, laboratórios, né? O próprio ambiente, porque nós temos áreas limpas, áreas sujas, mas ter um local de descanso, isso também é humanizar. Né? O Richelli Exato. fez uma pergunta, Natália, que eu acho que é pertinente para o momento. Ele colocou assim, qual que é o maior desafio na humanização dos espaços, né? E em longo prazo, quais os benefícios isso apresenta? Eu acho que assim, para você até poder falar o que você identifica, né? Precisa identificar para criar também ali um ambiente humanizado, até para aumentar um pouquinho aí a pergunta do Richelli. Obrigada, viu, Richelli? O maior desafio, né, é assim, primeiramente a gente precisa de entender realmente entrar naquele universo, né? É muito importante entrar naquele universo, entender o que que aquela empresa com o que que aquela empresa trabalha, né? Porque realmente são assuntos muito específicos. Igual eu citei de um laboratório, por exemplo. Então, tem coisas que a gente não pode, não, vamos encher de couro um laboratório. Não, não dá. A gente tem vigilância sanitária, né? A gente tem alguns órgãos regularizadores que determinam certas situações que a gente não pode, né? Que a gente que dá um limite para a gente, limita a gente. Mas o que que a gente pode fazer, né, dentro daquilo para que seja um espaço humanizado? Que espaço a gente tem que a gente pode usar, pode ousar, ou até quando, né? Então, quando a gente fala de humanização dos espaços, eu falo muito que nós do escritório nós projetamos para pessoas. Independentemente de estar fazendo um projeto corporativo empresarial, eu projeto para pessoas. Por quê? São pessoas que estão trabalhando ali. Então, essa é a ideia. E o que que a gente pode, né, trazendo até às vezes, um pouquinho das dicas que a gente ia dar lá, às vezes uma planta, né, traz um verde para dentro do ambiente. Isso, claro, seguindo as legislações, né? Se aquele ambiente não tiver problema de ter uma planta. Trazer, às vezes, até alguma coisa familiar de quem está trabalhando ali.
né? A você humanizar o espaço que aquela pessoa está. Porque o legal é a gente ter na mente da gente a importância do bem-estar do trabalhador. Então, como que a gente vai fazer isso de forma humanizada para cada empresa? Né? Hoje em dia a gente tem alguns padrões, algumas coisas que a gente utiliza. Por exemplo, eu fiz uma empresa de startup que a gente fez um grafite nas paredes. A gente tinha grandes colunas, a gente contratou um grafiteiro e a gente fez um grafite nas paredes. Colocamos um balanço no meio de um espaço corporativo com um puff, uma bola de futebol para fazer gol a gol. Mas era um espaço mais leve, era um espaço de startup, onde precisava de criação, tinha muitos jovens. Criamos também nesse ambiente um espaço para gaming. Então a gente tinha uma sala de descompressão com videogame, com puff, com um pouco de verde. Então isso tudo é trazer um pouco, né, dessa humanização para dentro do escritório. A humanização é trazer o lazer, né? A gente entender que a gente pode ter um ambiente que não vai ser tão maçante. E a cor também, né? Trabalhar com cor ou em alguns pontos o aconchego, né? Se aquele espaço é um espaço muito árido, um aconchego, um pouco de madeira. Eu tenho notado hoje os hospitais estão também tentando, pegando essa questão da humanização. Hoje em dia, até nas salas de parto, nos quartos de parto. Antigamente os hospitais eram todos muito brancos. Hoje em dia não. As salas de parto geralmente tem uma madeira, tem uma cor, Fica entendeu? Então, o pessoal tá né, trazendo essa tendência, porque tá ficando retrógrado os outros ambientes. E as pessoas realmente estão fugindo de espaços áridos, espaços onde elas não encontram aconchego para trabalhar, né? A rigidez, até mesmo hoje em dia, a liderança hierárquica, ela está acabando, né? A liderança, a gente fala aqui em pirâmide. Então, hoje em dia, são equipes, são grupos, e a gente tem que andar de acordo com isso. E os ambientes, eles influenciam demais nessa produtividade dos funcionários, na retenção de um funcionário feliz, né? Um funcionário que quer estar ali, que gosta. Então, hoje, a gente fazer ambientes humanizados, realmente veio, o ambiente humanizado veio para ficar. E ainda mais depois da pandemia, as empresas que retomaram os espaços físicos, elas estão sentindo a necessidade maior ainda de humanizar esses ambientes, de assim. trazer um pouquinho da casa daquele trabalhador que ficou, né, um período em home office, dele trazer um pouquinho da casa dele para o ambiente. Então, hoje os trabalhadores eles estão com os grandes empresários estão já com essa linha de pensamento. E ainda mais desses grandes bancos digitais, empresas por exemplo, Samsung, Google é um grande exemplo disso, um pioneiro, né, nessa parte de organização. Então, é uma vertente que veio para ficar. É algo que veio para ficar. É uma ideia que Eu, veio para ficar. e eu não vejo assim benefícios tão a longo prazo. Eu vejo benefícios imediatos. Né? Não sei se você concorda comigo, mas quando você chega num ambiente mais descolado, um ambiente você acaba o trabalhador tendo mais autonomia, né? Para micropausas. Por exemplo, tem ambientes que você trabalha no ambiente, o mobiliário, né? Projetado para o trabalho sentado, mas você tem algumas possibilidades para você pegar seu notebook em alguns momentos, trabalhar na postura de pé, para possibilitar essa alternância, né? Então tem todo assim, isso é imediato, né? O É, trabalhador ele vai sentir isso tanto fisicamente quanto também na questão cognitiva.
E é uma liberdade que o trabalhador tem, né? Ele se sente abraçado ali naquela empresa. Nessa startup que a gente fez mesmo, claro que isso vai de regra de cada empresa, mas eles tinham uma cervejeira, acesso a uma geladeira, né, cheia de cervejas. A gente fez um coworking muito interessante ali na Raja, chamado Coworking. E aí, nesse coworking tinha um espaço, a gente teve o privilégio de ter uma sala grande, um andar, e tinha um espaço aberto. Então, a gente fez a nossa copinha como uma lanchonete nesse espaço. Foi um espaço delicioso. Que a pessoa, e ainda assim, nesse espaço tem um sistema de você pegar, anotar, não precisa de pagar na hora. Então, aquele sistema também de confiança. Você pega o Legal. produto, anota e no fim da semana você acerta com o pessoal na recepção. Então é super bacana isso, assim, o pessoal fazia os happy hours. Eu cheguei a trabalhar no coworking, nesse coworking que a gente projetou, e é um espaço muito gostoso de interação, a gente acaba fazendo amizade, fazendo negócios também. Teve um outro espaço muito legal também que a gente projetou, que já foi uma empresa de proteção veicular. E aí era uma empresa grande, com vários setores também, então a gente criou também, tínhamos também um espaço aberto, então a gente criou um espaço aberto, uma lanchonete também legal, um espaço de TV que poderiam jogar videogame, algumas salinhas de reuniões mais abertas, reuniões rápidas, né? Que você não Ó, precisa ter aquela sala, aquela mesa com as cadeiras ou uma sala de reunião só para uma pessoa, né? Então, assim, as salinhas de reuniões abertas, elas dão uma fluidez em fechamentos rápidos de negócio, de contrato, otimizam espaços, né? otimizam os espaços e criam uma atmosfera legal no espaço onde você, né, você está conversando com um amigo ali e está interagindo com as outras pessoas. Eu vejo assim, em alguns ambientes, uma necessidade da humanização. Por exemplo, às vezes você vai à indústria, que o horário da refeição do trabalhador, né? Você tem ali o refeitório fantástico, todo projetado. Mas quando o trabalhador sai de dentro daquele refeitório, aonde ele vai aguardar ali o seu tempo, aquele momento de descanso? A maioria deles vai deitar no chão, pega um papelão, tem uns que até deixa guardadinho um papelão. E às vezes a empresa tem um ambiente tão aberto, aconchegante, com árvores. Eu fico pensando assim, às vezes, nossa, poderia ter umas redes aqui, alguma coisa feita com pallets. Eu acho que o trabalhador ele ia sentir mais conforto, ele ia voltar, né, para a sua produção com mais leveza, com mais Autoestima, né? tranquilidade. A autoestima da pessoa melhora. Ela tem um ambiente com cor, podendo estar em contato com a natureza. A natureza, a gente troca energia com a natureza. Revigora, né? No ar puro, tomando um vento. Então, isso é muito importante do que Eu estar ali falo que às dentro vezes o simples do fato de você olhar para um quadro diferente, né? Você vê uma imagem ali diferente, que não é aquela a sua atividade rotineira, que você vai passar ali 8 horas, já faz toda a diferença para a atividade. Com certeza. O ambiente ali decorado, né? Só a decoração, só a decoração, né? Você tem um quadro, você tem uma foto, às vezes, um espaço ali, às vezes até na sua mesa para pôr uma foto da sua família, né? Você trazer um objeto pessoal que você gosta, isso, né? Para aquelas pessoas que ainda têm a dificuldade de fazer uma grande reforma. Isso já é uma questão de humanização. Isso já você já está trazendo uma humanização para dentro do ambiente. E assim, pessoal, vocês que estão aí, né, e estão nesses ambientes, vocês podem estimular a ideia, né? Às vezes a gente não precisa pensar, né, Natália, em algo tão grande. É aos poucos que isso vai acontecendo, é um processo. E até te perguntar também, por exemplo, nós temos a construção civil.
Eu frequento vários canteiros de obra e nós sabemos, né? Todo mundo sabe como que é uma atividade da construção civil, uma atividade pesada com uma exigência mais física do que mental. E será que nós podemos, humanizar a construção civil? Será que a gente pode ter também, né, um ambiente humanizado? O que você acha, Exatamente, um Natália? canteiro de obras, né? Eu acho super possível. Eu acho que é uma indagação muito legal que eu ainda não tinha feito. Porque o É, canteiro de obras, ele também se torna um pouco árido, né? muito. Então, como que a gente pode fazer essa humanização? O que me incomoda, às vezes, muito em algumas obras é porque, às vezes, a falta de organização. Então, se eu acho que trazer uma organização em obra, né? Você ter lugares corretos, de onde colocar o quê, a gente ter uma organização, porque em algumas obras você tem que ter ali um espaço de um café, né? Sim, Para o tem que trabalhador ter. tomar um café, para pendurar a roupa dele de ir embora. Então, pendurar um capacete. Então, essa organização, esse local de café, por exemplo, eu acho que ele merece um cuidado, sabe? Um cuidado maior. A gente até traz uma planta, traz uma cor, traz um dizer. Olha, espaço do café. Eu acho que apenas uma frase, um dizer, eu acho que a gente pode trazer uma brincadeira mesmo, sabe? Um quadro falando, agora tomou café, descansou, vamos trabalhar, alguma coisa assim, sabe? É o Porque a obra, descontraído, ela né? geralmente ela é muito alegre também. Sim, Os só, é trabalhadores verdade. de obra, eles têm uma energia legal. Então eu acho que você ter um espaço ali que tem um cafezinho e uma água para eles, um cuidado, né? E Uhum. ter esse espaço de organização, isso é algo que eu gostaria muito de implantar, que às vezes me incomoda em algumas obras que eu vou. Que eu Sim, falo assim, nossa, entendi. devia ter um lugar mais organizadinho. Tem obras que são muito organizadas, que a gente entra assim e fala assim, meu Deus, que lindo isso aqui. Mas eu acho que falta isso, assim, esse cuidado mesmo com o trabalhador. E Eu até sei que aproveitar para compartilhar também, assim, vou frequento, né, alguns canteiros de empresas maiores. E isso tem começado a chegar na construção civil, por exemplo. Eu vejo obras que eles têm uma horta, que eles têm um jardim feito com o próprio capacete, que não vão mais utilizar, que já foi, e aí fazem as plantações, utilizam um carrinho para fazer, para colocar ali as flores. No próprio refeitório, né? Eles estão colocando hoje televisão, totó, sinuca. Então, assim, isso a é gente já está vendo esse movimento também chegando na verdade, construção muitas civil, obras. né? Não, isso é muito importante. E você falou uma coisa e eu fico. Me lembrou dos grandes memes, né? Dos memes dos trabalhadores das obras. E eu É, morro de rir quando eu vejo. Às vezes eles pegam uma música e cada um vai no instrumento ali e eles fazem um TikTok. Então, eles são muito criativos. Eles merecem esses espaços. Eles criam os próprios espaços, né? No horário justamente. do descanso lá, eles estão fazendo os TikToks. E a É, gente rindo. justamente. Natália, igual como eu comentei, né, também aproveitando, né, a sua presença para essas dicas, o monitoramento, né, uma sala de monitoramento, eu percebi essa necessidade, né, talvez um pouco de mudança nesse ambiente. Você vê também assim alguma possibilidade, teria alguma dica que poderia melhorar isso? Porque a gente sabe, tem que ter atenção mesmo, vai estar focado ali, né, com uma carga mental nas telas, nas câmeras. Às vezes eles estão fazendo investigações e são coisas sigilosas, eles estão sempre trancados, confinados, né? Essa é a realidade. O que nós Exato. podemos assim ter nesse tipo de ambiente? Trazer para esse tipo de ambiente, né? Olha, eu gosto muito, o monitoramento, ele requer muita atenção, né? Igual você falou, geralmente são várias telas.
Eu tenho duas sugestões. Se a gente tiver a possibilidade de ter, fora desse ambiente, de separar um pouquinho para a pessoa levantar um pouco, né, numa contagem de tanto em tanto tempo e dar uma ida num outro ambiente, e esse outro ambiente ser um ambiente de descompressão, ser um ambiente mais colorido, um ambiente que tem alguns livros que ele possa ler, porque ela, né, ela exige muito essa visão, ela exige muita atenção. Então é importante você desfocar, às vezes, com outras coisas, igual você falou, uma revista. Então, ter um outro lugar, ter até os elementos, né? Os elementos que trazem essa descompressão. Isso é interessante. Eu acho que no local, né? Na tela que a gente, na parede de tela, eu acho interessante a gente não ter nenhuma outra distração, porque ele já tem muita informação. Mas às vezes atrás, né, na parede de trás, o fato de virar a cadeira e ele ter ali uma revista, ele ter uma estante com uma planta, com espaço às vezes para pôr um porta-retrato da família, levar algumas coisas que remetem à família, trazer um copo que ele goste de tomar seu café. Então, eu acho que isso a gente pode trabalhar nesses espaços. São coisas Realmente simples. requer muita atenção, é um espaço de muita atenção. Então, eu acho que, né, à frente mesmo, na tela, quando você está trabalhando, eu não recomendo nenhum tipo de outras coisas que desfoquem aquele trabalhador. Mas atrás, quando ele mesmo, né, virou a cadeira, ele já tem um outro cenário atrás, isso já faz a diferença. Totalmente. Outra coisa também, Gleice, num espaço desse, geralmente é um espaço às vezes até um pouco mais escuro, para a tela Sim. fazer, né, para que ele tenha realmente a luz da tela e que se concentre ali. Se às vezes no ponto de trás ele tem uma prateleira com uma luz baixa, uma luz mais amarela, que é uma luz solar, né, que a gente fala, a luz quente, para fazer esse contraponto, para focar até em outro material, em algum material, alguma coisa que ele queira e que dê essa sensação, né, de humanização, essa sensibilidade para ele, traz uma planta, traz um aconchego para ele, isso seria interessante. Legal. E vai fazer toda a diferença, né? Às vezes nós vamos ter ali aquele trabalhador que não vai chegar em casa com tanta sobrecarga, porque o que acontece é que quando nós estamos com essa sobrecarga mental, as pessoas também acabam tendo insônia, acaba desencadeando, né, outros fatores. Insônia, dor de cabeça, às vezes a pessoa dorme uma noite inteira e acorda mais cansado do que ele foi dormir. E aquela primeira fala, né, Natália, da mesma forma, a gente tem que pensar que nós temos pessoas nesses ambientes, né? Nós não Exato, temos robôs. Eu costumo exato. dizer que às vezes eu vou em algumas indústrias que parece que as pessoas estão com óculos enxergando robôs ao invés de pessoas. Né? Como que É. você mantém, por exemplo, pessoas em postos de trabalho por uma jornada só de pé? Né? E aí, quando você fala que precisa ter um assento, nossa, não pode. Fala, gente, mas são pessoas, é uma necessidade, né? Do corpo, é uma exigência. E aí a gente vai pensando, né? Não tem como se trabalhar, eu acredito, a arquitetura sem pensar no indivíduo, assim como também não tem como nós falarmos em ergonomia sem pensar 100% no trabalhador, no indivíduo. Ele é o Exatamente. principal ali, né? E a gente poder identificar, né? Igual como eu falei, eu tento entender aquele ambiente que eu chego, eu tento pegar, né? A gente fala pegar no ar, tentar sentir o que é aquela empresa, né? Qual que é a cultura, para a gente poder tentar propor aí soluções, né? Que podem contribuir bastante para a produtividade e também para o bem-estar do trabalhador. Exatamente. Eu acho que você falou aí uma coisa muito importante, é a sensibilidade, né? A gente tem que ter muita sensibilidade, tanto o arquiteto quanto você, um profissional de ergonomia.
porque nós lidamos com pessoas, apesar de, né, da minha profissão, a gente trabalha, são espaços, não, mas são espaços para pessoas, né? Mesmo sendo espaços empresariais, eu estou trabalhando para pessoas. Eu já teve uma época que eu ficava muito, era um conflito dentro de mim, falava assim, gente, será que eu foco só em espaços corporativos? Será que eu faço só residencial? O que que eu vou fazer? Aí eu parei para pensar, falei, não, eu gosto de projetar para pessoas. Então, se eu tipo, porque o meu conflito era o seguinte, se eu tiver um corporativo, porque eu não estou projetando para pessoas, que eu estou projetando para empresa. Eu falei assim, não, eu estou projetando para pessoas. Então, por isso que eu me encontrei e falei assim, não, é isso que eu quero fazer. Eu não preciso de fazer só residencial. Limitar, Que só né? isso Não precisa se eu limitar. vou projetar para pessoas. E já fiz vários projetos corporativos nessa linha. E eu acho que quando a gente se encontra, né? Encontra o sentido do que você quer fazer realmente de fato, a gente consegue fazer com alegria e fazer com maestria. Então, a minha linha, geralmente a minha linha de projetos corporativos é essa linha, com espaços mais humanizados, mais coloridos, de descompressão. E o que, assim, a minha experiência, né, que eu vejo de retorno dessa humanização, de quando a empresa, né, ela acolhe ali o trabalhador, ela tem esse cuidado, eu vejo que isso impacta totalmente, além da produtividade, por exemplo, no absenteísmo da empresa. A gente percebe que os trabalhadores, eles adoecem menos, né? Igual, por exemplo, se você colocar ali um programa, seja uma quick massage, seja de repente ali alguns alongamentos, não quer dizer que, né, aquele alongamento vai mudar a vida da pessoa, ele vai ficar, né, 100% saudável. O objetivo não é esse. É você É, poder trazer uma cultura diferente, é você poder incentivar, né, aquele trabalhador e falar, olha, você está no seu ambiente de trabalho, mas olha o que você pode fazer. Você pode cuidar também da sua saúde, assim como você pode fazer na sua casa. Você também exatamente. pode ter esse cuidado com você. Olha, eu como empresa, eu estou cuidando aqui de você como trabalhador, mas É, você também pode se cuidar, né? E você não precisa gastar, você pode fazer uma caminhada. Então, olha como as coisas, elas não são soltas e isoladas, né? Elas estão todas ali, interlaçadas, uma fazendo um complemento da outra. Né? quando Porque a às gente, vezes a gente né, nas pessoas, pode concluir. Não, eu falo assim, às vezes quando você sugere, né, coloca um programa de qualidade de vida, a própria mudança de ambiente já é uma qualidade de vida, né? Exato. E aí as empresas pensam, né, ou algumas pessoas acham que isso vai diminuir produtividade, e é o contrário. Exatamente. É tão simples assim, é pensar assim, é uma parede que você pinta de uma cor e coloca um quadro com uma frase motivacional e uma prateleira com uma planta, né? Aquilo já muda a energia da empresa. Às vezes uma Verdade. parede de interação que você pinta de preto e fala, deixe sua frase aqui, você convida o seu funcionário a escrever um pensamento do dia, a deixar um recado para um amigo, né? Então é muito importante a gente é só ter criatividade, boa vontade e pensar em pessoas, né? Eu Isso. acho que é pensar em pessoas. Mesmo. Eu não sei se para você essas demandas têm chegado, mas eu percebi assim que essa questão da humanização, claro que tem, como você disse, entender o ambiente, entender o tipo de negócio, né? Porque é diferente você pensar a humanização no hospital quanto pensar no ambiente administrativo e assim vai, né, por várias áreas. Mas eu percebo que, assim, antes a gente tinha cada pessoa na sua mesa, na sua cadeira. E hoje eu vejo uma integração. Às vezes você tem aquela mesa enorme e as pessoas compartilhando ali aquele ambiente.
Eu confesso que, assim, para ergonomia, a gente tem aqueles trabalhadores que já se acostumaram, né, nessa individualidade, a ter aquela concentração ali única, né, a sua salinha fechada. E quando ele vai para esse ambiente, ele sente também, né, um estranhamento, até que é um processo de adaptação. Mas é uma realidade, né, Natália? Esse ambiente mais compartilhado do que individualizado. Exatamente. Tem pessoas, igual você disse, que tem essa demanda de mais concentração. Para algumas pessoas, a gente cria essas salas, né? Mas hoje a integração é muito importante para a troca, isso é muito interessante. Então, eu acho que o que a gente pode dar de dicas aí traz uma planta, uma prateleira que a gente coloca com um adorno, com uma frase, um quadro de frase motivacional, né? Um quadro para chamando o seu funcionário para interação, para escrever na parede, uma outra textura que você coloca na sua empresa, um painel de madeira, um puff, né? Algo para sentar, convidando a pessoa para sentar num lugar mais confortável, colorido, uma cor. Isso tudo é muito importante. Você tem alguma coisa que você queira concluir ou algum assunto que você queira abordar, Marciane? Só mesmo compartilhar, lá vem eu com as vistas, né, do dia a dia. Mas eu tive uma empresa também, eu achei super legal. Aí tinha um quadro branco e quando a pessoa entrava assim para entrar para a sala e colocava assim, deixe seu recado do dia aqui. E Ai, assim, que legal. é a sensação quando você está visitando esse ambiente, né? É diferente. O Elder, né, até acabou de entrar aqui, eles têm um espaço na empresa que eles utilizaram pallets para fazer muito mobiliário, sabe? E é muito interessante, ficou super confortável também, um outro exemplo, né? E acaba trazendo aí a humanização. Mas é o Exato. que eu queria deixar também, que né, trabalhar em conjunto, né, seja a ergonomia com a arquitetura, com a psicologia, com a engenharia, a gente só tem a agregar. Olha, ontem nós estávamos falando com o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, né, sobre coisas muito técnicas, sobre documentação, e hoje a gente já está num papo, né, mais leve, falando de humanização. Então, olha como é a diversidade, né? E a gente pode ter esse conhecimento também. E é Exatamente. possível ter pessoas felizes, né, gente, no ambiente de trabalho. É possível ter pessoas alegres. A gente não precisa ter um ambiente de trabalho adoecedor, que as pessoas, né, estão insatisfeitas. Isso só vai trazer prejuízo. Exatamente. O que a gente puder pensar em pessoas, né, trazer isso, e os grandes empresários aí, os pequenos empresários, né, bom que eu vi a Mariana que trabalhou comigo, foi minha estagiária lá no escritório, ela falou que gostava muito de trabalhar, que o escritório era muito humanizado. A gente tinha, nosso escritório é um escritório, se você for, é uma sala, mas a gente procurava trazer essa humanização para o escritório, com verde, com planta, com cores. Então, isso é muito, muito interessante. A gente pensar em pessoas, né? E trazer para o ambiente, que o ambiente reflete muito o que a gente é e o que a gente quer ser. Trazer para o ambiente essa áurea, né? Essa energia boa, a natureza para dentro, as as relações mesmo interpessoais, quem trazer um pouquinho de casa agora no home office, traz um pouquinho da casa mesmo, tá em home office, deixa o seu home office um ambiente bacana também, né? Traz Mais para o home confortável. office um ambiente legal, né? E agradecer, Gleice, eu queria te agradecer pelo convite, adorei essa conversa, foi uma conversa muito gostosa, muito leve. E falar de coisa que eu gosto, falar dessa humanização, que eu sempre defendo isso nos meus projetos, né? É um das nossas missões, assim, nos nossos valores mesmo, a humanização dos nossos ambientes. E E eu agradecer. agradeço E vamos, também você.
Vamos, nós fizemos, nós temos uma live, né, com a Fernanda da Algisa sobre o ambiente do home office. Foi dado assim várias dicas, né, gente? É do escritório da Natália Corrade. E hoje nós falamos aí complementando, né? Então, assim, nossos assuntos não vão parar. Nós temos várias coisas. Nós temos, ó, para falar sobre iluminação. Aí eu já preparando o próximo tema, né? Mas quero te agradecer imensamente por ter, né, aceitado imediatamente assim o convite. E é sempre bom a gente poder compartilhar conhecimentos, né? Só tem a agregar. E a vocês, né, pessoal, que está aí participando, deixando os recadinhos, compartilhando sempre e tentar levar isso para o ambiente de vocês. Exatamente. Vi aqui que teve recadinho até da minha afilhada, teve recadinho aqui. Roubou o celular da tia dela, mandou recadinho. Então, obrigada a todos aí pela, né, por participarem da live. E qualquer coisa, estamos aí à disposição, né, Gleice? Estamos aí no Instagram. Quem tiver dúvida, entra lá no Instagram da Natália Corrade. Eu vou ter uns posts no Stories. E vocês podem tirar dúvidas, podem, né, pedir projetos, entender mais esse universo humanizado, que é muito importante. Pessoal, Ótimo. ótima noite para todos. Natália, ótima noite. Sei que seu bebezinho deve estar te demandando aí também. Bom descanso. Obrigada para você também. Um Vou beijo, deixar muito mais obrigada. calma, tá? Tá. Tchau.